Hoje eu vou te passar um turbilhão de dicas sobre esboço e contorno. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Bora lá! Beleza, pessoal? Vamos lá. Já deixei aqui o grid pronto, que consiste basicamente em dividir sua folha em partes iguais, no meu caso são 9 partes, que vai te ajudar a se achar no desenho. E antes de começarmos, eu quero dar uma dica importante. O segredo de um bom esboço não é ter medo de errar. O lápis está aí justamente para isso, para a gente ajustar e melhorar. Para começar o esboço, eu sempre penso em formas simples. No caso do Gumball, a cabeça dele é basicamente um círculo, e o corpo é mais uma espécie de oval ou retângulo comprido. As patas e braços podem ser linhas simples, quase como um boneco de palito. Quando você pensa assim, fica muito mais fácil de desenhar. Você vai perceber que eu estou fazendo exatamente o oposto do que eu acabei de falar, certo? E isso se dá porque, além de desenhar e estar explicando para você, eu tenho que deixar o vídeo de uma forma dinâmica, que fique bom para você assistir. Mas segue essas minhas dicas que eu tenho certeza que vai dar certo para você. Quando eu faço esboço do corpo, eu sempre penso no personagem em movimento, mesmo se ele estiver parado. É legal dar uma leve inclinação no tronco ou posicionar os braços de uma forma mais expressiva. E isso traz mais vida ao desenho. No caso do Gumball, ele costuma ter uma pose meio descontraída, então eu deixei os braços dele mais soltos. Já no Darwin, esse outro personagem ao lado dele, você vai perceber que é basicamente um círculo dos dois. Só fazer um círculo e adicionar mais detalhes. É bem simples. É muito importante que antes que você vai fazer qualquer desenho, pegue essa referência, olhe ela e tente identificar as formas geométricas nessa imagem. Dessa forma você vai se habituar a fazer isso. Quando for ver, vai estar muito mais fácil, vai estar fazendo até sem precisar escrever as formas, assim como eu fiz aqui agora. É muito importante também que você use um lápis de graduação baixa, como o HB ou 2B, e também sem forçar muito o lápis, para que fique fácil de apagar depois. Tudo bem, Bradley, mas por onde eu começo no desenho? Em qual parte eu inicio? Isso vai depender do tipo de desenho que você está fazendo e em que você quer dar o foco. Nesse caso aqui, quem é o foco do desenho? O próprio Gumball, é o que está no meio, é o que está no centro, por isso que eu inicio o desenho com ele. O que tiver em volta é apenas para complementar o desenho. Por exemplo, se você estiver fazendo um desenho de um personagem com uma espada, no qual o foco é o golpe da espada, por onde você vai começar? Pela espada, porque o foco é a espada. Se você estiver desenhando um carro de Fórmula 1, você não vai começar pelo piloto que está no meio, você vai começar pelo carro, que é a parte mais importante do seu desenho, para que ele fique bem enquadrado, para que ele fique legal na sua folha. Só que isso não é via de regra para ninguém, cada artista e desenhista tem uma forma de fazer sua arte. Veja uma forma que você se sinta mais confortável e desenhe em cima disso. E depois que todos os elementos estão no lugar, faz uma revisão geral, se algo parecer estranho, tipo uma orelha maior que a outra, um braço meio torto, ajusta agora, porque na hora que vier o contorno, não vai ter mais como fazer isso. E falando em contorno, aqui estamos nós. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma borracha e apagar tudo que você fez. Você tem que apagar tudo que eu fiz? Exatamente. Hoje eu vou usar 3 marcadores diferentes e ao longo do tempo eu vou falando o melhor deles para vocês. Vou te passar 4 dicas essenciais agora e a primeira já está valendo ouro. Primeiro, varie a espessura das linhas. Linhas mais finas para detalhes e linhas mais grossas para dar profundidade. Isso é importantíssimo, é por isso que eu estou usando 3 diferentes. Uma canetinha, que é para linhas mais grossas, um marcador de 1 milímetro, que é para a mediana, e um marcador de 0,4 milímetros, que é para detalhes muito pequenos. Isso dá um efeito de profundidade no nosso desenho e faz uma diferença absurda. Segundo, não pressione muito no início, começa leve e vai reforçando onde for necessário. Dessa forma, sua line art começa fina e vai ficando mais grossa, isso fica muito legal. Terceiro, use o movimento do pulso. Se for necessário, até gire o papel para facilitar os traços. E essa terceira dica já puxa para a quarta. Mantenha um ritmo constante. Sem evitar tremer a mão faz toda a diferença. Por exemplo, não faz um pedacinho e depois faz outro. Faz toda uma linha completa para deixar algo mais bacana e mais homogêneo. E isso tudo que eu te falei é só a ponta do iceberg. Tem muito mais conteúdo e muito mais dica no meu canal. Se fosse você, eu se inscrevia para não perder mais. E antes de ver o resultado final, diga aqui nos comentários o que você achou e dê sugestões para próximos vídeos. E também jamais se esqueça, Jesus te ama.